Olá, pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo à semana 7, aula 6 do curso AVA 1, Atendente Farmácia. Você está fazendo parte dos estudos do MF Cursos Online, que promove a Pílula do Conhecimento. Utilizamos o Microline, que é o estudo programado por etapas, para auxiliar na aprendizagem. Existe, nesse momento, dois tipos de alunos, colaboradores, estudantes. Os estudantes assinantes do curso de Atendente de Farmácia e os não assinantes, que fazem estudo por conta própria. Tem acesso ao link e, de forma gratuita, estuda por conta própria. Em ambos, é importante ter um certificado no final para que o mercado possa te absorver. Perfeito? Dito isso, vamos para a nossa aula de hoje. Conforme a Pílula do Conhecimento, cada semana tem um tema a ser explorado. Qual vai ser o tema que nós vamos explorar nessa semana de estudo? Vamos lá, vamos para o slide para que você possa saber. Olha aí o slide final. Nós vamos falar sobre farmacologia, conceitos básicos de farmacologia. Ok? Então, a gente vai entender sobre a parte principal do negócio do ramo de farmácia, que é a farmacologia. Então, nós vamos, então, não perder muito tempo. Vamos parar essa apresentação, porque nós vamos, como sempre fazemos, para o vídeo e depois para o artigo. Então, nós vamos entender sobre esse assunto de maneira mais específica, de maneira mais aprofundada. E aí nós vamos para uma aula que ela é muito explorada em cursos técnicos e em faculdade, que é o conceito de farmacologia. Realmente, é esse o conteúdo que nós vamos explorar agora. Então, assinantes, papel e caneta, para um vídeo que nós vamos passar de 5 minutos mais ou menos. Não assinante, fique atento ao áudio. Depois basta vocês pesquisarem sobre o tema. O tema que nós vamos estudar, o vídeo que nós vamos apresentar de 5 minutos é aula de farmacologia, princípio básico, aula 1. Ok? Ou seja, se você quer se aprofundar no tema, existem mais outras aulas oferecidas pelo canal aberto. Dá uma força. Vamos então reproduzir? Vamos reproduzir e preste atenção. Olá, galera do Dá uma Força, sejam bem-vindos. Hoje nós começamos o nosso curso de farmacologia, um curso muito importante para as áreas da saúde, como medicina, enfermagem, farmácia, entre outros cursos. Hoje temos uma aula introdutória sobre princípios básicos da farmacologia. Apesar de ser uma aula introdutória, é muito importante porque vamos tratar aqui de conteúdos fundamentais, conteúdos que vamos citar ao longo de praticamente todo o curso. Então é muito importante que você preste bastante atenção e não fique com nenhuma dúvida nessa aula. Começamos então pela definição do que é farmacologia. A definição é bem simples. Farmacologia é o estudo da interação entre substâncias químicas e os sistemas biológicos, os sistemas vivos. Como se dá essa interação? Essa interação ocorre por meio de processos químicos, ou seja, é a química da vida. Então, assim é definida a farmacologia, como a interação entre as substâncias químicas e os sistemas biológicos, sistemas vivos.
vamos falar um pouquinho sobre os conceitos fundamentais, eu diria os conceitos mais importantes da farmacologia, que é o conceito de fármaco e o conceito de receptor. O que seria um fármaco? Fármaco é uma substância que interage com componentes moleculares específicos de um organismo, produzindo alterações bioquímicas e fisiológicas. Já o receptor será justamente a molécula alvo da ação do fármaco. Esse receptor precisa ter um sítio de ligação onde o fármaco vai se ligar e exercer a sua função ali. Como receptores mais importantes, nós temos as proteínas. Elas se destacam porque elas são muito abundantes no organismo e elas vão mediar muitas reações orgânicas. Por isso, elas são os receptores mais importantes, os alvos mais importantes quando a gente quer estudar um fármaco. Falando um pouquinho sobre a interação entre fármaco e receptor, é importante a gente salientar que essa interação é totalmente dependente da estrutura e da propriedade química de ambos. É só a gente lembrar daquela teoria chave-fechadura. Aqui nós temos a chave representando o fármaco e a fechadura representando o receptor. Esse fármaco e esse receptor precisam ser complementares, eles precisam formar um complexo estável. E para isso, quais são os fatores importantes, além de, claro, a estrutura tridimensional e a forma, o tamanho, né? Que são as características físicas. As características químicas mais importantes que se destacam nessa interação é a polaridade, o grau de ionização, a conformação e a estereoquímica. Somente assim, o receptor e o fármaco poderão formar um complexo estável e exercer, então, as alterações fisiológicas e bioquímicas. Aqui é aquele fármaco é proposto a fazer. Um pouquinho sobre a interação fármaco-organismo. Assim que o fármaco é administrado, ele passa a exercer uma alteração no organismo, assim como ele sofre uma alteração quando ele chega no organismo. A alteração que o fármaco faz no organismo é estudada pela farmacodinâmica, assim como a alteração que o organismo promove no fármaco é estudada pela farmacocinética. Esses dois processos nós vamos estudar com muito detalhe porque são fundamentais, são os processos mais importantes da farmacologia. São os básicos, né? O que vai fundamentar todos os outros processos que a gente vai estudar. Então, nós teremos uma aula específica sobre cada um deles. Mas vamos falar só mais um pouquinho sobre farmacocinética e farmacodinâmica. A farmacocinética ela se baseia em 4 processos principais, porque a farmacocinética é como se fosse o caminho que o medicamento vai percorrer ao longo do corpo, ao longo do organismo. O que ele vai fazer? O que acontece, então, quando ele é administrado? Ele sofre absorção, depois disso ele sofre distribuição até chegar à corrente sanguínea, por isso que nós tomamos um remédio por via oral, por exemplo, um medicamento por via oral, e ele vai fazer efeito numa dor que a gente tem lá no dedão do pé. Por quê? Porque houve uma distribuição, chegou à corrente sanguínea, e ele se ligou a um receptor específico, lá como a gente viu anteriormente. Depois disso, esse fármaco vai sofrer um metabolismo, ou seja, ele vai ser biotransformado para poder então ficar prontinho para sofrer a eliminação do organismo. Esses processos são estudados pela farmacocinética. Já a farmacodinâmica vai estudar os efeitos que aquele fármaco vai fazer no organismo. Os efeitos, então, fisiológicos, efeitos bioquímicos e os mecanismos de ação. Então, como eu falei, todos esses processos vão ser falados, vão ser trabalhados em detalhes nas próximas aulas. Então, não deixe de assistir às próximas aulas, de inscrever-se no canal e de visitar a nossa plataforma. Nos vemos em breve. Tchau, tchau, galera. Então, basicamente, a farmacologia, que a gente vai aprender o básico, porque vocês não são profissionais que vão manipular, mas são aqueles que vão vivenciar. A aula de farmacologia é importante porque você conhece o espírito da natureza do negócio da farmácia, né? Que é o medicamento. E o medicamento bem receitado faz com que os princípios da farmacologia, cientificamente falando, sejam propriamente resolvidos. É uma ciência onde se estudou. Aliás, é muito importante que a gente entenda que antes da farmacologia, as farmácias eram chamadas de drogarias. Com o advento da farmacologia e do estudo mais apurado dos medicamentos, é que surgiu a necessidade da farmácia, somente as de manipulação, ter o domínio da área, né? Porque não é só vender.
A farmácia tem a obrigação de oferecer ao seu cliente a ciência da farmacoterapia. Ou seja, ao se adquirir um medicamento, a farmácia é corresponsável junto ao médico pela saúde do paciente. Se não, é mais que responsável. Mais até que o médico. Porque as indústrias farmacêuticas, elas, inclusive, vão nas clínicas atrás do médico para que o médico influencie na escolha do medicamento. Então, a farmácia, que é um ponto de referência para a busca desse remédio, ela tem uma responsabilidade muito grande ao entregar na mão do cliente o remédio correto. Ok? Por isso a importância hoje da farmácia não só ser chamada de farmácia e não mais drogarias, embora ainda exista dentro do CNPJ farmácia e drogaria, porque antigamente era tudo, a visão era droga. E hoje, com a farmacologia, droga é o caminho para a cura. Ou seja, se você é mordido por cobra, a cura vem através do soro antiofídico. Mordida de aranha. Então, a ciência avançou tanto que a cura vem exatamente por onde foi a entrada do mal. E dali se estuda mecanismo para o organismo poder reagir àquela invasão, né? E aí, dentro da reação necessária, é que é criado os remédios para que dê suprimento, para que o seu organismo possa, então, reagir a um agente externo. Ok? Faremos, então, assinantes, vídeo, artigo. Estude, anote. Vídeo, leia, releia, veja, releia. Porque vai ser, como sempre, explorado pelos nossos consultores, nossos colaboradores, profissionais que vão exercer a mediação com vocês. Os não assinantes, pesquise voo da águia sobre esses assuntos, porque a farmacologia é extremamente importante na área que você pretende crescer, ter carreira, ok? Dito isso, agora vamos para a apostila, material que faz jus ao estudo e que você sabe que existe uma avaliação, um questionário avaliativo que você tem que fazer para que você possa ter a sua aprovação no final do curso e ter acesso ao seu certificado. Só assinante, só tem acesso ao certificado se você tirar 70 pontos e não faltar mais de 25% nas atividades presenciais e nas atividades programadas com o mediador. Vou ver se está fazendo a apresentação aqui para que o assinante possa ver. Ok? Então, vamos lá. Princípios fundamentais da farmacologia. Assim, porque nós vamos abordar na apostila. Ok? Então, vamos nessa. Vamos nessa aqui, tá bom? Dessa. Princípios fundamentais da farmacologia. Então, vamos dar uma lida, uma breve entrada na apostila, porque eu não sou babá de vocês. E vocês vão fazer a sua parte, que é estudar, anotar, né? Tirar dúvida para o professor, quando terem questão. Principais fundamentos da farmacologia. A palavra farmacologia etimologicamente se origina da palavra farmaco, do grego que quer dizer droga, fármaco ou medicamento. Mas logos que significa estudo. De uma maneira genérica, bastante simplificada, podemos conceituar a farmacologia de diversas formas. Estudo da interação dos compostos químicos com organismos vivos, ciência experimental que lida com propriedades das drogas e os efeitos dos sistemas vivos. Ciências que estudam alterações provocadas no organismo pelas drogas ou medicamentos.
pode ainda ser definida com o estudo do modo pelo qual a função dos sistemas orgânicos é afetada por agentes químicos. Aliás, esse é o que eu mais aceito. Vamos dizer assim, é uma das respostas mais bem estruturadas, né? A farmacologia foi reconhecida como ciência na segunda metade do século XIX, onde os princípios científicos passaram a ser considerados nos estabelecimentos das práticas terapêuticas. Então, desde as civilizações mais antigas, remédios baseados em ervas e outros produtos naturais de origem vegetal, animal ou mineral eram amplamente utilizados para combater diversas enfermidades que acometiam o homem e os animais domésticos que com eles viviam. No século XIX, a terapêutica era pouco influenciada pela ciência. A partir dessa fase, alguns cientistas importantes contribuíram para que essa influência fosse aumentada. Dentre eles, podemos citar o patologista alemão Rudolf Virchow, naquela época comentou o fato da seguinte forma: a terapêutica é um estágio clínico, apreciado por clínicas e médicos práticos, e através da comunicação com a fisiologia precisa ascender para ser uma ciência, o que não é nos dias de hoje. Então, Virchow, com seus estudos, trouxe a farmacoterapia para o ambiente das farmácias e, evidentemente, as indústrias farmacêuticas. Falta de conhecimento acerca do funcionamento do organismo e o sentimento de que a doença e a morte é muito assuntos semi-sagrados dificultavam, no início, o atendimento dos efeitos de drogas e facilitava o emprego de doutrinas ocultadas na ciência. Aliás, antes do século XIX era até uma heresia. E até visto com bruxaria a manipulação de ervas no trato com o paciente. Principais farmacológicos. Temas básicos. Fármaco ou droga. Precisamos, então, separar o que a gente entende como droga. Tá bom? Droga é uma substância química que o ser humano, quando ele manipula, ele pode trazer propriedades para o organismo que pode trazer efeitos colaterais, como, por exemplo, as drogas ilícitas. Então, a droga ele é uma substância química capaz de modificar o sistema fisiológico em estado patológico, a fins terapêuticos ou não. Então, uma droga ilícita, ela não tem fins terapêuticos. Quando ela é tratada de maneira correta, há uma cura. Você tem remédios à base de do princípio ativo da maconha, né? Então, dentro desse princípio ativo, a droga passa a ser um produto eficiente, um produto fármaco eficiente para o sistema fisiológico. Insumo farmacêutico, droga ou matéria-prima aditiva ou complementar de qualquer natureza destinada ao emprego em medicamentos, como for o caso, em seus recipientes. Produtos correlatos. A substância, produto, aparelho acessório, não enquadrado nos conceitos anteriores, uso ou aplicação seja ligada à defesa e proteção da saúde individual ou coletiva. Dose é a quantidade da droga a ser administrada. Índice terapêutico é a segurança da utilização de um medicamento ou um medicamento de referência. Biodisponibilidade, porcentagem do medicamento que chega ao seu local de ação. Bioequivalência, ocorre quando os medicamentos possuem o mesmo princípio ativo. Latrogenia, quando o medicamento a ser administrado ao indivíduo provoca uma lesão ou uma doença. E no caso, a gente pode levar isso também para o efeito colateral. Medicamento genérico, o medicamento de bioequivalência ou referência. A referência. Medicamento similar é o genérico. O genérico é o medicamento similar. Sítio de ligação. As drogas produzem em sua maioria efeitos através da ligação com as moléculas de proteção. Proteicas. Baixa disponibilidade e absorção incompleta. Metabolização pela parede intestinal feita pela primeira pulsagem. Ligação com o receptor covalente
Ligações eletrostáticas, ligações hidrofóbicas. Ok? Então, a ligação da droga receptor. Componente de uma formulação: principativo, coadjuvante, corretivo, vínculo e recipiente. Toda substância que utilizamos juntamente com o princípio ativo numa formulação tem que ter caráter terapêutico e caráter técnico. Ok? Dito isso, a gente dá por encerrado a leitura da apostila, que obviamente vai ser aprofundado pelos professores que vão corrigir o questionário avaliativo. Quero desejar para vocês uma boa sorte, uma boa aula e a gente se vê na próxima. Tamo junto e misturado. E eu espero que você tenha gostado da nossa aula. Tudo bem.